Bom, boa tarde a todos e a todas, então sejam muito bem-vindos, né? O intuito da nossa sala conversando sobre extensão é falar sobre as temáticas todas e qualquer temática que envolva a extensão universitária. Já falamos um pouquinho sobre a história da extensão, sobre o protagonismo do estudante, né, nas atividades extensionistas. Falamos também sobre o cadastro das atividades, né, na manhã de ontem. E hoje eu tenho a honra de convidar a professora Michele Mandagará de Oliveira, né, ela é da Faculdade de Enfermagem, que é uma professora extensionista e rondonista, e a Rogéria Gutierrez, que é nossa pedagoga ali no NFRA, na PREC, né, que também é extensionista e no seu período como aluna da universidade foi também rondonista. A extensão universitária, diferentemente do ensino da pesquisa, ela não tem um órgão que a fomente constantemente, né? O ensino e a pesquisa tem órgãos como CNPq, CAPES, né? FARPERGS aqui mais no nosso estado. A extensão universitária não, né? Então, nesse momento, o que a gente vai falar? A gente vai falar de programas que o governo lança para editais de fomento à extensão universitária, mas que não são contínuos. E um bastante antigo é o projeto Rondon, né, que iniciou as atividades lá em 1967. As gurias vão falar um pouco mais sobre isso, tem bem mais propriedade para colocar sobre o assunto do que eu, né, mas ele busca a integralização da universidade com a sociedade, né, e tinha alguns parâmetros muito específicos, muito propícios do programa. Teve um tempo que ele não foi promovido, né, mas retornou, e ainda este ano nós tivemos um edital aberto para uma operação rondonista. Tá? Não vou me alongar, como eu disse, tanto a Michele quanto a Rogéria têm muito mais propriedade do assunto do que eu. Então, eu tenho a honra de convidar a professora Michele, vou passar a palavra para ela primeiro, ela vai fazer uma fala, uma apresentação para vocês. Depois entra a Rogéria, também faz essa fala e essa apresentação, relatando um pouco da experiência de cada uma. E no final a gente se reúne para debater e conversar um pouquinho mais. Pode ser? Então, bem-vinda, professora Michele. Se puderes abrir teu microfone e a tua câmera. Uhum. Deu certo? Deixa eu ver. Não, agora não estou vendo a tua câmera ainda, mas teu microfone eu estou te ouvindo bem. Acho que vai, né? Agora foi. Tudo bom? Tudo bem. Muito bom poder contar com a tua participação, Michele. Excelente. Eu que agradeço, Ana. Eu que agradeço. Que bom. Tá bem. Então tá. Passo a palavra para a Michele, então. Muito obrigada pela disponibilidade. Tenho certeza que teremos horas de um produtivo e excelente diálogo. Ok? Com certeza. Bom, inicialmente quero dar boa tarde a todos e todas, né? Agradecer muitíssimo a Ana também, a todo o pessoal da PREC pela oportunidade de poder contar a nossa história, né? A história dos rondonistas da UFPEL e de tantas outras universidades também, de outras tantas histórias sobre o Rondon nesse chão do Brasil, né? Então, inicialmente queria fazer esse agradecimento pessoal mesmo, tanto a Ana quanto a equipe toda da PREC. Quero saudar a Rogéria também, desejar uma boa tarde, uma boa roda de conversa para nós, né? Saudar também as pessoas que, mesmo que indiretamente, nem sempre às vezes estão diretamente relacionadas ao trabalho de campo, mas que também atuam nos bastidores e a gente muitas vezes só consegue fazer um bom trabalho de campo com uma boa equipe de bastidor também. Então, eu acho que não teria como falar de Rondon sem falar dessa equipe que às vezes não é uma equipe que é tão visível, né, mas que para nós é de suma importância, que é visível e que faz tudo também acontecer da forma como deve ser para que se tenha um bom trabalho, né.
A gente está vivendo esse período difícil, acho que não tem como iniciar essa live sem falar sobre isso, né? Período da pandemia, da Covid. Hoje mesmo, mais cedo, ainda fui na própria página do município dar uma olhada também. Infelizmente já tem casos por lá, casos notificados, registro de até pelo menos até dia 25 ali de um óbito. E eu acho que para deixar já, para a gente não perder também, porque muitas vezes a gente vai começando algumas falas e perde esse momento. Eu acho que cada vida para nós de brasileiro que tem sido perdida aí não tem preço, tem valor, né? Como se fala muito, é o amor da vida de alguém. Então, e eles lá no município, eu até trouxe para fazer fique em casa, por você e por nós. Eu adorei, o Logan que está na prefeitura do município que eu vou falar agora, né? Município de Itapiúna, que onde o grupo realizou Então, quer dizer, eles estão... isso é uma coisa muito legal também na região do Nordeste, do Ceará, estão sempre com bons passos, né, no sentido de prevenção e da saúde e da educação como um todo. Isso é uma coisa, acho que, fundamental. Então, quero saudar também o pessoal de Itapiúna e agradecer por estar nesse momento aqui com vocês, né. Embora a gente esteja vivendo esse momento de pandemia, eu acho que esses momentos quando a gente pode se encontrar em live são momentos que, de alguma forma, a gente ainda consegue ter algum remédio não amargo, é o momento onde a gente pode se encontrar, e como a própria, vamos dizer assim, chamada da PrEC fala, né, tão longe, tão perto, a gente acaba ficando perto das pessoas que a gente gosta e com as quais a gente gostaria de conversar. Então, acho que falar sobre isso é um ponto, gostaria muito de falar. Esse projeto Rondon é um projeto que vem atravessando a história do país, né, de uma forma geral, se a gente for observar para a questão no linha do tempo, gostaria que vocês dessem uma olhada, imagino que a Rogéria também vai falar depois, mas nasce em alusão ao Marechal Cândido Rondon, muitos chamam de desbravador, mas um militar, né, que exercia funções, também engenheiro também, e tinha como funções de tentar fazer chegar a questão de telégrafo e outras coisas mais ali entre Goiás, né, e a região norte do país. E com isso foi se aproximando de várias comunidades, né, naturais desse local. Então, tem até vários historiadores que falam sobre ele, é uma história de vida muito interessante, né, eu acho que vale a pena as pessoas também poder consultar. Tem um artigo na Isto É também, uma pessoa que fica para a história, eu acho que pelas coisas que fez, né, tem alguns relatos dentro da própria biografia dele, que fala desse respeito à questão da cultura indígena, né, vamos dizer assim, dessa forma da gente saber cuidar, saber olhar, saber entender também, se permitir compreender culturas diferentes da nossa. Então, acho que isso foi uma coisa interessante da vida e da história do Marechal Cândido Rondon, né? Não sou uma historiadora da vida dele, estou muito longe de ser, estou falando muito mais o que a gente estuda quando vai preparar os projetos e tudo mais. E com ele, então, ali em 1967, surge uma operação, como eles chamam, Operação Zero, né? E essa operação se vai para Rondônia, ali, com um grupo de estudantes universitários, com professores, e vão fazer atividades de extensão, né? Compartilhar com as comunidades um pouco do que se produz também dentro da universidade, do que é possível a gente, de alguma forma, compartilhar, e então começam-se as trocas, né? Tem imagens, assim, belíssimas dessa Operação Zero, também estão disponíveis na internet, para quem quiser dar uma olhada. A história do projeto Rondon em si é muito bonita, né? Foi um projeto aí que veio funcionante, operacional, até mais ou menos entre 67, até início ali, dos anos, né, 80, e foi diminuindo o número de operações, né, como se fala, é um projeto, não é? Então é um projeto que, os projetos a gente sabe que muitas vezes eles têm tempo de início, meio e fim, né, e depois ele foi retomado pelo governo Lula, né, no ano de 2005, mas esse entremeio aí, na época até do governo FHC, eu era estudante universitária e acabei participando da Universidade Solidária, né? E aí, eu já vou passar agora o próximo slide, eu acho que isso, eu só quero falar rapidamente para vocês esse momento da Universidade Solidária que teve nesse entremeio do projeto Rondon,
porque foi o momento onde eu pude viver, né, o que seria o projeto Rondon hoje, né, mas de uma forma bem diferente. A estrutura é completamente diferente, entretanto, também mantém essa ligação entre a instituição de ensino superior, prefeitura, né, e alguma esfera do governo. Nessa época, estava relacionado ao, se eu não me engano, ao programa Ruth Cardoso, né, e hoje o Rondon, por exemplo, está dentro do Ministério da Defesa, né, nessa ocasião atual que a gente vive. Então, aí tem algumas fotos, eu gostaria de compartilhar com vocês, né. Essa banda aí, essa é uma das fotos que eu guardo até hoje, o pessoal tem mais de 20 anos, né, então quando eu falo em Rondon, eu não consigo não falar em Universidade Solidária, porque tem a ver com a minha história. Eu acho que quando a gente também tem uma história, a gente precisa lembrar dela, para não esquecer certas coisas para frente, né. Então, a gente falado assim da alegria que a gente foi recebido nesse município, um município chamado de Itapiúna, né, a gente saiu aqui numa equipe de 10 estudantes, também de diferentes áreas, né, então a interdisciplinaridade é uma coisa que marca muito a questão tanto do que foi a Universidade Solidária como hoje é o Rondon, né, e fomos junto com a professora Iracema, Ciências Econômicas e Domésticas. A professora Sema foi uma grande orientadora naquele momento, né? Passamos 21 dias no município, fizemos várias atividades, e algumas das crianças que vocês veem na foto aí, hoje estão adultos, assim, que trabalham ou continuam, alguns foram embora, logicamente, do município, outros continuam ou trabalhando no município como agentes sociais, agentes públicos, agentes de saúde, mas, enfim, continuam trabalhando, fazendo a coisa acontecer dentro do próprio município. Outros, eu também tive o prazer de rever, inclusive em congresso, então fazendo mestrado, doutorado, dando aula, quer dizer, então é um grande prazer tu ver pequenininho ali, né, com 7, 8 anos de idade, são coisas da vida que não tem nem como explicar, e depois quando tu vai rever, como eu tive a oportunidade de ver, tão grande, tão os moços, como se fala aqui no Sul, né, e com a vida muito bem encaminhada, né, então, eu acho que poder ter tido esse momento de acompanhamento desse município na minha vida, na vida dessas pessoas que também tiveram junto comigo, não tem preço. Então, por isso, eu só queria chamar a atenção para vocês ali, que eu estou montada em cima do jegue, né, numa dos trabalhos ali, mas ali eu tinha 59 quilos, viu, ninguém ficou com maus traços. Não vai ter foto de jegue agora na Operação Rondon, mas só para dar uma brincadeirinha com vocês, né. Mas ali era a Universidade Solidária na época, né, a gente também fazia muitos das atividades em caminhonete, porque algumas áreas são áreas bem rurais, bem distantes da zona urbana, então, mais para vocês terem uma ideia, né. Pode passar o próximo, por favor. Vocês vão passar aqui. Bom, aqui é a nossa operação, né, a Operação Mandacaru. Então, essa operação aqui, quem está na foto comigo é a professora Sidneia Tesmer Casari. Sidneia também é das antigas na minha vida, eu acho que eu tenho isso, vou construindo as coisas e fica, né, aí as pessoas me chamam, que chatice, é sempre a mesma coisa. Não, quando eu gosto. E aquilo vai se fazendo e vai acontecendo e vai sendo muito, muito, muito interessante. Sidneia se formou comigo, nos formamos juntas aqui na Universidade Federal de Pelotas, uma grande enfermeira, uma grande companheira, né, uma grande professora também, me ajudou muito no trabalho da Operação Mandacaru, tanto é que quando eu convidei ela, a Sidneia disse, Michele, será que vai dar, vamos conseguir fazer bora sim, bora, eu conheço o município, já estive lá quando eu era pequenininha também, quando eu era aluna, tinha 20 e poucos anos, não, vai ser bom, vamos embora. E aí ela não nem pensou duas vezes e aceitou. Lá atrás, eu acho que essa foto ela é bem, né, te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, eu acho que é muito o que quer dizer, inclusive, do próprio projeto Rondon, né. Então, ela embarcou nessa empleitada aí comigo, que foi a Operação Mandacaru, no ano de 2015, no Conjunto A. Pode passar, Ana, próximo. O projeto Rondon, ele também vai mudando e vai se adequando ao longo dos anos, né? Então, há muito tempo ele já vem com o Conjunto A, que geralmente é saúde, cultura, educação, direitos humanos e justiça, e o Conjunto B, que vai trabalhar com outras áreas, meio ambiente, trabalho, a própria questão da agricultura, meio ambiente, tá? E, bom, eu sempre fui no caso, pelo Conjunto A, e foi por esse conjunto que a gente acabou indo, eu e a professora Sidneia. Então, a gente foi responsável pela área da saúde, cultura, educação, direitos humanos e justiça. A gente sempre fala assim, o projeto Rondon, ele dura os 15 dias, né? Não.
15 dias é um momento de imersão da gente em campo, e onde literalmente a panela tá no fogo ali, né? As coisas estão acontecendo, a gente está entrando em contato com outras pessoas, com outra cultura, com outros aromas, inclusive, mas o projeto Rondon, toda vez que a gente se organiza para ir para participar, ele começa muito tempo antes, né? Então, a gente ontem está dando uma conversada ali para esse nosso executado ali em janeiro de 2015, e a gente começou em maio de 2014. Então, aí você faz um projeto, esse projeto precisa ser submetido pela própria universidade, né? Você precisa identificar quem são essas pessoas que vão. Foi um processo rigoroso de seleção, tanto eu quanto a professora Sidneia, a gente tomou essa decisão, esse projeto ser rigoroso, inclusive contamos com a participação de outros professores e outros estudantes da própria Universidade Federal de Pelotas, e aí, então, a gente vai ter os 8 estudantes que foram, né, na verdade, selecionados para estar indo junto conosco, o Kainan Rodrigues, que na época era da Geografia, né, formado também, fazendo sua pós-graduação, o Igor Rockenbach também, na época, até a última vez que eu estava falando com o Igor, também estava formado, estava se encaminhando para o mestrado, a Caroline Dias também formada, se formou em Direito, né? O Felipe Kruger, Relações Internacionais, o Luiz Oliveira, História, curso de História, a Thaís Aguiar, da Sociologia, Giovana Rodrigues, da Enfermagem, e a Camila Pérez, da Educação. Bom, e nós duas, né, eu e a professora Cid, como eu sempre falo. Aí estivemos em Itapiúna no período de 15 a 31 de janeiro de 2015. Pode passar, por favor. Essa foto aí, eu gostaria de mostrar, uma foto que a gente está, vamos dizer assim, no período de treinamento, porque mesmo depois que o projeto, você submete, o projeto é aprovado, você vai, faz a visita, enfim, depois você volta com as coisas, aí começa o treinamento da equipe, para efetivamente ver se o que você tinha feito no diagnóstico se vai ser executado. E essa foto a gente está com todos os estudantes aí, inclusive com os nossos cães comunitários, né, ali da UFPEL, e também com a Mari, né? Eu queria falar nesse momento da Mari e da Thaís e do próprio Vinícius, né? Foram pessoas, assim, essenciais para que essa operação ocorresse, como eu falei, assim como o professor Piva, na época, era o coordenador geral, o professor Adalberto também. Então, são pessoas que não tem como a gente não citar, né? São pessoas que a gente precisa lembrar, acho que pelo trabalho que fizeram, não só para a universidade, mas para o Estado e para a vida das pessoas como um todo. Então, sou muito grata a esse pessoal. E essa foto, então, seria a nossa equipe. Aqui, começando da esquerda para a direita, a gente vai ter o Felipe, vai ter a Thaís, vai ter o Kainan, a Carol, eu, a Giovana, Puxa vida, rapaz, acabei de falar o Igor, tá? A própria Mari, a Camila, a Sidneia e o Luiz, né? O Suca, como a gente chama, e ali o nosso amigo cão comunitário. Pode passar, Ana. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer uma viagem precursora. Por quê? Porque muitas vezes a gente levanta elementos da sala de onde a gente está, do escritório onde a gente está, onde o pessoal da própria Pró-Reitoria de Extensão vai nos trazendo os dados, a gente também vai indo atrás. Entretanto, a gente precisa ir no município antes da operação para ver se aquilo, né, ainda é aquele momento. Às vezes tem troca de gestor, às vezes acontece uma série de coisas no caminho que, inclusive, inviabilizam a operação. Então, para que a gente evite, ou vamos dizer assim, tenha algum dano na operação que poderia ser evitado, é previsto dentro do próprio projeto essa viagem precursora. E nessa viagem, então, foi realizada no mês de novembro, vai o coordenador geral. Lá a gente ficou no 23º Batalhão de Caçadores, né, então, dentro do Exército mesmo. Lá eu encontrei com a outra professora, com a professora da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E por quê? Porque o município, ele estava recebendo na época 2 conjuntos. Cada município, na época dessa operação Mandacaru, estou falando na época que eu fui, tá? Em outros momentos vai ser parecido ou vai ser um pouquinho mais diferente. Ele recebia dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. Então, chegava ali no município 20 pessoas novas, né? 4 professores, cada dupla de cada universidade, mais 8 estudantes. 8 da UFPEL e 8 da UFTPR, né? E aí a gente se conheceu, a gente também fez algumas combinações com relação às estratégias, até para não ter coisas dobradas, e com isso, então, a gente acabou podendo, na ocasião, conseguir rever algumas pessoas. Chego a me emocionar, porque aquelas crianças que eu falei para vocês com 7, 8 anos, então vão ser, foi um momento, assim, dentro da operação, ainda sem nem a operação ter acontecido, que foi muito
eu acho que foi muito emocionante do ponto de vista humano, assim, de crescimento humano, esse momento da própria viagem precursora, né? E aí, com ela, e com os dados dela, e com próprias as reuniões, com a questão da gestão, a gente conseguiu, de toda forma, adequar as tarefas e as ações. Pode passar, Ana, por favor. Aqui só para mostrar para vocês, né, que como vocês viram lá naquele primeiro slide que tem da Universidade Solidária que eu mostrei, tem a gente dentro de um ônibus, né? E aí sempre dá essa largada aí da saída, né? Vamos dizer assim, começou o estágio ali. E essa foto, então, tá com o professor Piva ali, tá com toda a equipe, a própria Mari, a Thaís também estão presentes, e a gente está se encaminhando para viajar para Porto Alegre e depois para Fortaleza. Ali a gurizada já dentro do ônibus, você pode ver o sorrisão no rosto, né? Então, tudo faceiro. É uma coisa maravilhosa fazer Rondon. Dizer para vocês, acho que qualquer trabalho de extensão é excelente, né? O Rondon também. Nem se fala, por causa dessa energia que o estudante tem, né? Que às vezes a gente, com a caminhada, a gente vai perdendo um pouco, vai desanimando. Quando tu vê que tu te encontra com o estudante, aquilo sobe, aumenta, parece que vai lá em cima. Ali é a nossa recepção, né? No Batalhão dos Caçadores, a gente foi recepcionado com uma festa muito bonita. Apresentaram para nós as festas culturais do estado do Ceará, né? Entre elas até vamos dizer assim, as festas relacionadas seriam as festas juninas agora, e fizeram uma apresentação de quadrilha. Ali está nosso estudante dançando com o noivo, né? Ainda bem que não fechou o pau com a noiva, mas não, tô brincando. É uma apresentação, começou com a apresentação cearense, um povo muito acolhedor, né? Já nos botaram todo mundo para dançar, a gente foi bom, porque nesse dia aí no Exército devíamos ter umas 300 pessoas, viu? Porque a gente foi para 15 municípios, e cada um dos municípios levava 2 equipes. Então, mais ou menos isso daí. Então, tinha umas 300 pessoas, a gente conheceu gente do Brasil inteiro aí, de várias outras universidades também, foi muito legal essa estadia aí dentro. Aqui sou eu e a Carol, né, na frente da prefeitura ali, eu, a Carol, o próprio Felipe, né, no dia que chegamos. E uma coisa interessante, vocês vão ver a gente tomando banho de chuva ali, né? Vocês vão dizer, a gente está numa região de semiárido, já falo para vocês, já do município de Itapiúna um pouquinho mais, a gente vai estar numa região de semiárido. O dia que a gente chegou, a primeira coisa, caiu a chuva, mas caiu na cabeça, choveu horrores. Foi vocês que trouxeram a chuva, disseram para nós, foi vocês que trouxeram a chuva. Fazia 3 anos que não chovia. Aí vocês imaginam a alegria da gente, claro, uma coisa simbólica, ia chover de toda forma, mas a alegria de tu chegar. Bom, a gente foi tomar banho de chuva, não tinha como não tomar, né? Aí que os alunos, depois que os alunos estudantes escutaram isso, que a gente se animaram pra caramba, foi onde a gente já começou a se aproximar do povo, eles aí, depois a gente saiu para tomar banho de chuva, eles saíram caminhando, foram tomar banho de chuva com outras pessoas, em outros lugares que as pessoas estavam tomando, que parecia até criação de cachoeira, assim, que a água vinha, que era uma loucura, né? A gente também foi recebido, cada um de nós, no município, a gente foi muito bem recebido pela gestão. Então, cada um de nós ganhou uma flor, ganhou uma mensagem de motivação, de agradecimento por o grupo estar lá. Os alunos ficaram super emocionados, né? Tinha um cartaz nos esperando, assim como vocês viram lá no primeiro slide, tinha a banda, agora tinha o cartaz, tinha toda essa recepção. Foi momento de chegada no município, onde a gente está se encontrando com o outro, que a maioria da equipe não conhecia, e eu também, algumas pessoas não conhecia, porque eu sempre gosto de falar uma frase do filósofo, né, do Heráclito, obscuro, ele sempre fala que tu pode ir no rio 2 vezes ali, de alguma forma, mas quando tu vai uma vez, na segunda vez que tu vai, tu não é mais a mesma, e o rio não é mais o mesmo, embora vocês sejam os mesmos, sabe? Então, com certeza, para mim também tinha muita novidade, e teve muita novidade. Então, foi um momento excelente a questão da recepção, pode passar. Aqui algumas atividades, né? Aqui eu estava entrevistando esse rapaz, hoje está um mocinho já, né? A gente já tem 5 anos de operação. O Guilherme, fala o nome dele aqui, porque é meu amigo pessoal também, né? E estava entrevistando ele aí, fazendo uma entrevista, que era uma das atividades, porque o sonho dele é ser dramaturgo e ator, e tinha várias. Muito criativo, muito artístico, né? E eu perguntei para ele se ele queria chimarrão. E ele disse, não, chimarrão não, eu quero um cafezinho. Aí pronto, lá vai fazer um cafezinho pro nosso entrevistado, né? Mas assim como a gente vai fazendo trocas, né? E aí depois vocês vão ver ali embaixo, no dia, ficou muito amiga nossa, nos ajudou em toda a operação também, uma grande companheira,
abraçado no chimarrão, que essa se apaixonou pelo chimarrão, e aí sempre quando a gente oferecia alguma coisa, eles também voltavam com outra. Novas tecnologias, no mundo tecnológico, no caso, né? Isso de vez em quando nos ocorre. Mas seguimos em frente, estava muito bom. O importante é a gente estar junto, né? Isso acontece. Só chamar a atenção, tá? Eu não sei se deu para escutar ali, mas que a gente trabalhou muito em parceria com a Secretaria de Saúde, de Educação, de Cultura e também com o pessoal do Fórum. Foi muito legal, né? A gente tentou contemplar mesmo as 4 áreas. E ali onde está sentada eu e o que eu estou entrevistando, o Guilherme, atrás da gente tem uma colcha de retalho, sabe? Também foi um trabalho produzido pelos estudantes da UFPEL, pelos rondonistas, junto com os idosos do município. Sabe, uma troca muito bacana. Depois essas coxas ficaram com o município, né? A gente deixou lá de presente, as coxas ficaram lindíssimas. Então, foi um trabalho que foi muito legal, porque trabalhou com a criança, jovem, adulto, até mesmo os idosos, assim, em diferentes aspectos. Foi muito produtivo os 13 dias que a gente teve dentro do município. Pode passar, Ana, por favor. Aqui também tem mais um pouco de atividade, só para dizer para vocês, todo momento na questão cultural, a gente desde o início estava com essa preocupação no grupo de professores, estudantes, né, não querer levar um conhecimento, muito pelo contrário, muito mais o foco na partilha. Eu acho que essa é a palavra que nos, vamos dizer assim, que nos ressignifica a partilha, né? Então, tudo que a gente conversava ou levava para discutir sobre cultura, por exemplo, a gente também fazia o feedback. Então, por exemplo, a gente falava sobre as músicas gauchescas, né, tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, inclusive ensinaram eles a dançar, o vaneirão e outras lá, né? Muito legal. E eles nos ensinaram forró. E aí teve um dia que depois, aqui embaixo a gente vê a foto do Kainan ensinando ali, e o Suca também, os passinhos para eles de algumas danças nossas, e depois eles nos ensinando, em outra foto, como a gente vai ver, a dançar também o forró, né? Assim como a gente também fez com a questão da própria literatura, a gente levou até um teatro que eles estão fazendo aí, um teatro de um livro da Lendas do Sul, né? E eles também nos retornaram com a questão do cordel. Então, a gente acabou trabalhando muito a literatura de cordel, também fazendo muito trabalho do que seria da cultura, da educação dentro do cordelismo, né? Inclusive, chegaram 2 cordelistas lá do município para trabalhar junto com os estudantes, com as crianças, com algumas pessoas adultas que também passavam pela Secretaria de Cultura. Então, ficou fantástico. E aí acabou se revalorizando, né, algumas práticas, vamos dizer assim, artísticas que às vezes estavam, vamos dizer assim, não estavam sendo executadas com tanta frequência como se executava anteriormente, alguns anos atrás, né? E o cordel eu acho uma arte riquíssima, que a gente não pode nem pensar em perder nunca, né? E então foi muito legal essa retomada também, inclusive dos próprios artistas do município, que depois fizeram uma apresentação. O último dia, quem trabalha comigo sabe, a gente tem que fazer o Gran Finale. Então, aí o Gran Finale tem o dia de apresentações, aí eu e a professora Cidade, junto com os estudantes lá, montou um dia inteirinho de apresentação, então com os banners de cada curso, porque uma das questões também é motivar as crianças, a juventude, a continuar estudando, a ingressar dentro da universidade, seja ela pública ou privada, mas enfim, né, seguir tocando até para isso poder voltar como desenvolvimento para o seu próprio município, né. Pode passar. Aqui também, né, a gente tá junto com eles, aí já mais quase na despedida, como vocês estão vendo ali, a gente, vocês vão ver que tem umas pessoas sentadas numa cadeira mais à direita, né, algumas pessoas, à noite, uma coisa que vale a pena, a gente gostava de fazer cinema, então a gente conseguiu alguns títulos e tal, e levou o cinema. Bom, um dos títulos que a gente levou, e a gente passou a primeira noite, choraram muito, depois a gente fazia reflexão sobre o filme, né, muito interessante também. E mais alguma coisa, a gente não quer ver mais esse filme triste, não. Mesmo, porque vem uma sabedoria aí por trás. Não, professora, não, de noite não é o nosso momento.
a gente trabalhou todo dia, a gente já lidou com as coisas tudo do dia inteiro, então de noite, quando a gente vem aqui para o cinema, a gente quer conversar com vocês, a gente quer conversar coisas da vida, falar de alegria, coisas de esperança, de futuro. Então pronto, vocês que mandam. E aí a gente teve que reorganizar refazer o cinema, né? O cinema, como eu digo assim, e aí tinha pipoca, tinha um monte de coisa que já o pessoal do município nos ajudava a fazer, e aí conseguia dinheiro para o refrigerante, conseguia dinheiro para o saquinho de pipoca, para o cachorrão, enfim, mas ia fazendo. E aí eles sugeriram também alguns títulos feitos no próprio Ceará, ou na própria região do Nordeste, né? Então, o Cine Hollywood, olha, mas foi muito bom, assim, porque a gente também começou o Alto da Compadecida, que eles têm paixão, agora há pouco acabou de passar também, né, e a gente viu todinho o filme juntos e podemos conversar e dali tirar vários entendimentos a respeito dos povos, das pessoas, né, das próprias relações pessoais. Aqui embaixo tem uma foto nossa, com uma das pessoas também que nos ajudou muitíssimo, foi a própria Zildinha, né, teve junto com a gente, ela que se virava e saía caminhando para, às vezes, que a gente não conseguia, assim, do dinheiro do próprio projeto, arrumava em doação, né, mas é para a própria comunidade, um retorno para a própria comunidade, no caso da pipoca, né. Então, eu só tenho a agradecer, porque é um trabalho, como eu falei, a gente não consegue fazer de forma nenhuma sozinhos, assim, eu achar, a gente diz, nós, a universidade, a gente vai chegar, vai mudar o mundo desse município, não existe, né? O município e as pessoas desse município é que mudam o mundo da gente, essa que é a grande verdade, acho que isso que é o grande, talvez, o grande desfecho das operações do Rondon, né? Aqui estou eu beijando, porque realmente, olha, foi muito bom, né? A gente gostou muito da atividade, de conhecer esse Itapiúna, eu não sei se ficou claro no início, talvez, mas é um município que eu tive enquanto aluna e depois que eu pude voltar enquanto professor. E então foi um momento, assim, acho que um dos momentos, como eu estava comentando esses dias, que de quando a tua vida vale a pena, sabe, poder ter passado novamente por essa experiência. Pode passar. Aqui a gente já no final, no último dia, bem dizer, quase antes de voltar, eu não falei no início, mas todos os conjuntos, eles são, em cada município que eles são acompanhados por alguém do Exército, que é chamado de anjo, figura do anjo, como vocês podem ver, tá, é o Paulo ali conosco, na época sargento. O Paulo fez essa viagem junto conosco, participou das atividades junto conosco, e era quem fazia a mediação do grupo, com a própria prefeitura, com a própria gestão, e também com o próprio Exército e Ministério da Defesa, né? Então, o Rondon, ele tem essa característica, até por estar dentro do próprio Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, ele não só oferece, ele também eu posso dizer assim, ele também se coloca como um ator, né? Então, foi bem interessante. Pessoa que também colaborou muito com as atividades e com o trabalho, e a nossa bandeira da Universidade Federal de Pelotas, né, do nosso estado, todos os estudantes levavam as bandeiras deles, os estados também. A gente está falando de Brasil, né, e da satisfação que é um brasileiro poder estar trabalhando com outro brasileiro, né. Pode passar, por favor. Eu só quero agradecer, né, eu trouxe aqui para vocês uma pedra de quartzo, um coração, que eu ganhei lá agora da última vez, né, e da primeira vez que a gente tinha se apaixonado pelas pedras de quartzo e os alunos também ficaram apaixonados. Itapiúna acaba vindo, o nome da cidade, de Itaúna, que quer dizer em Tupi-Guarani, se não me engano, pedra pequena negra, tá? Por causa de várias pedras semi-preciosas que tem no município, tem muita quantidade, muito grande, e inclusive tem pedra de quartzo, né? E eu ganhei 2 presentes. Quando eu fui em 2001, eu ganhei uma pedra, realmente, a Itaúna, pedra preta, né, coisa mais linda, e tenho ela até hoje comigo, e depois ganhei esse, que era da pedra de quartzo, e é um formato, um coração, né. Então, por isso que eu trago para encerrar minha fala, porque eu acho que essa sala de hoje ela é uma sala que ela fala muito mais de gratidão, né, de gratidão pelas pessoas que puderam estar conosco, não só as pessoas de toda a universidade, de uma forma geral, contribuíram para a gente poder estar lá, mas as pessoas do município, né, agradecer o próprio Ministério da Defesa, agradecer a gestão na época
do município de Itapiúna, que também nos recebeu de braços abertos, agradecer cada estudante rondonista, né, e a professora Cigineia também, que embarcaram nessa jornada junto, vamos, e uma coisa interessante que eu não falei no início, mas que vale a pena salientar, um dos estudantes, o Igor e o Kainan, os dois, tinham habilidade com artesanato. Qual foi a jogada, né? Se o município tinha pedra pocando do chão, vamos trabalhar com essas pedras, a gente saia catando pedrinhas, lavando, limpando, e eles faziam colares, sabe? Correntes com as pessoas, pulseiras, e depois tudo que a pessoa produzia ficava para a própria pessoa, ela poderia até pensar em trabalhar depois com o comércio, enfim, isso até a outra universidade também ajudou muito eles nessa questão de cooperativas, né? Então, é uma coisa riquíssima, eu só tenho a agradecer, eu acho que são vários nomes de pessoas lá desse município que tocaram o nosso coração, agradecer todas elas imensamente, e agradecer à Universidade Federal de Pelotas, para a Reitoria de Extensão e Cultura, por ter me dado essa oportunidade para mim e para os demais rondonistas, né. Eu trouxe a vida do viajante aqui, só para terminar, do Luiz Gonzaga, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, eu tive a oportunidade de fazer, os estudantes também foram comigo, vários outros estudantes dessa universidade, acho que fazem aí diariamente, muitos não são daqui também, mas como é importante a gente conhecer o nosso Brasil, gente. Parece que cada vez que a gente conhece mais o nosso Brasil, a gente acaba se conhecendo mais e melhor, tá bem? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, um ótimo final de tarde, se cuide, né? Quem puder que fique em casa. Muito obrigada. Aê! Aê, aê, aê! Eu me permiti botar um pouquinho, porque realmente essa música é emocionante. E premia lindamente a tua fala, Michele. Não, tinha que ser você mesma. Não podia ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Essa sintonia que eu falo. Olha o Mandacaru aí. Olha o Mandacaru aí. Dos amigos que lá deixei. Chuva e sol. Poeira e carvão. So, alegria no coração. E eu voltei boa no forró, viu? Ai. Eu vou parar um pouquinho, porque a nossa web, né, pode dar algum estresse, mas assim, Michele, sem palavras para agradecer o teu relato, né? E acho que ele resumiu muito do prazer que é ser extensionista, né? Essa transformação não só de onde nós estamos indo, mas principalmente de nós, né? Enquanto agentes desse trabalho que é tão lindo, que é tão... Eu sempre digo que eu sou suspeita para falar porque eu sou uma entusiasta da extensão, mas realmente o potencial dessa dimensão é algo extraordinário. Então, muito obrigada pelo teu relato, tá? O pessoal aqui, não sei se todos presentes sabem, mas a Michele é coordenadora do projeto Barraca da Saúde, né, que reproduz um pouco, né, numa das nossas viagens, né, Michele, tu disseste exatamente isso. Estou me sentindo no Rondon de novo, né? Então, assim, grata mesmo, acho que com certeza tu conseguisse emocionar muito dos participantes, e quem não pode assistir agora vai ficar disponível, então tu vai emocionar muito mais gente também. Ok? Muito obrigada. Valeu. Então, pessoal, assim, temos ainda a fala da Rogéria. A Rogéria, nossa pedagoga no NFRA, né, também trabalhou no projeto Rondon, numa outra operação, aliás, em duas, né, Rogéria? Se tu puderes abrir teu microfone, eu tô aqui carregando a tua apresentação novamente, porque depois que caiu inclusive o que já estava preparado ali para a gente apresentar. Oi, Ana. Olá a todos, um prazer estar aqui também. A professora Michele ficou me emocionando bastante, fiquei com a voz meio assim,
Mas vamos lá, né? Prazer estar aqui. Vamos ver se eu consigo carregar. Tá aparecendo aí para vocês? Não sei se vocês me escutam. Tá aparecendo a página, a apresentação nova para vocês? Aí, para mim ainda não. Ele tá demorando um pouquinho, mas acho que agora foi. Agora até para eu arrumar o cabelo. Agora sim, vamos aqui nos recompor para se emocionar de novo ouvindo a Rogéria. Então, bem-vinda, Rogéria, a palavra toda sua. Obrigada, Ana. Então, como eu estava dizendo, a professora Michele me emocionou bastante, porque ela falando do lado dela como professora, coordenadora do projeto, me trouxe também as minhas recordações, assim, de quanto foi emocionante participar do projeto Rondon como estudante, né? Porque quando nós entramos na universidade, assim, surgem tantas possibilidades de estudo e de conhecimento. Nós vamos nos aproximando dos professores que também têm os seus estudos, né? E eu fui por essa linha, assim, que era o meu desejo como pedagoga, né? Iniciando os meus estudos. Fui para a linha de formação de leitores, alfabetização, letramento, e como eu comecei em 2005, já depois de uma certa idade, já com os filhos grandes, então eu tive a possibilidade de vivenciar tudo o que a universidade oferecia. Então, a gama de projetos era imensa, eram apaixonantes, os professores da universidade são apaixonados pelo que fazem, e eu aproveitei cada instante. Então, e eu comecei um pouquinho antes da professora Michele no Rondon, que pode passar ali, Ana? Que quando eles relançaram o projeto, que foi o projeto piloto em 2005, que a professora Michele estava falando, no ano seguinte, já em 2006, aconteceu a Operação Amazônia, e que eu tive a oportunidade de participar. Pode passar? Então, a nossa equipe ia se juntar à equipe da outra universidade, que era a Federal de Pernambuco, e que por algum problema não pôde participar. E nós fomos, então, a Universidade Federal de Pelotas, foi para Pacaraima, e foi para Pacaraima, nas terras indígenas Raposa Serra do Sol, que vocês já devem ter ouvido falar muito, porque é uma região, assim, de conflito. Na época, não tinha o conflito que era hoje com a Venezuela, né, que é ali, Pacaraima é a entrada dos imigrantes para o Brasil, com essa situação que está acontecendo na Venezuela. Na época, não tinha essa situação, mas tinham outros conflitos, que era o desmatamento, que ainda continua, e era a invasão de terras indígenas, e Pacaraima, com a terra indígena Raposa Serra do Sol, era uma cidade que tinha toque de recolher, então era uma situação bastante delicada. E essa operação, então, estava iniciando naquele momento. Todas as universidades, 77 universidades, pensem, com equipe de 8 integrantes para cada universidade, se encontraram todas em Brasília, num hangar gigantesco, e fomos recepcionados ali. Acho que está no próximo slide, Ana. Isso. Então, ali teve a manifestação
dos políticos, por que nós estávamos ali, e era essa questão mesmo da formação, a integração nacional, os estudantes conhecerem outra realidade. E a nossa equipe tinha o pessoal da enfermagem também, a Michele deve estar escutando, tinha o pessoal, os alunos da enfermagem, da educação física e do direito, e também estávamos dentro daquelas ações do Grupo A, que a professora Michele já tinha mencionado antes, né? E eu, como fazia parte, então, já dos projetos de extensão, desde o primeiro semestre que eu tinha entrado na universidade, era uma grande oportunidade dessa troca, né, que a extensão proporciona, junto a uma escola, conhecer o que tinha de relação do letramento com os povos indígenas. Pensa bem, que é uma cultura oral, eles não fazem o registro da vida deles, as histórias são transmitidas via oralidade, né? Os longevos contam as histórias para os mais novos, e assim a cultura vai se perpetuando. E nós, com a nossa cultura tudo registrada, levamos livros, e esse período que a professora Michele contou de preparação, para nós, por exemplo, não teve férias, porque era janeiro e fevereiro, organizando o material, e tivemos todo o apoio da universidade na confecção de livros, conseguimos produzir 2 livros, e depois distribuir esses livros nas escolas lá da região, da cidade, levar também para as crianças, né, contar histórias com as crianças indígenas. Foi uma experiência, assim, ó, fantástica, né, foi uma formação sem igual. Pode passar. Na chegada também, depois de Brasília, a cada instituição foi para a sua cidade de trabalho, e nós tivemos a sorte, então, depois, em Manaus, adentrar a selva, fazer treinamento na selva, conhecer um pouquinho do que era essa realidade que a gente só via em livros, assim, em filmes e tal, em programas, em reportagens, né? E entramos, comemos bichinhos de árvore, dormimos em cama de madeira, com muitos perigos, mas tudo assim, como a Michele falou também, com a proteção de um anjo. Um anjo, na verdade, assim, eram alguns anjos, mas tinham 2 anjos que eram responsáveis por dar o toque do alvorecer. Eles nos acordavam com um brado, gritando, selva! E aí todo mundo já em pé e vamos fazer as ações, vamos fazer a nossa caminhada. Tá? Pode ir. E aí conhecer essa realidade, né, dos indígenas, pode passar. E nessas ocasiões, nesses encontros, que a gente pode ter, assim, ó, para a formação do estudante, tem que ter, eu acho que quem faz a extensão já tem, assim, ó, desperta esse olhar sensível de se colocar no lugar do outro, perceber a vida do outro como está, e fazer essa troca, porque nós aprendemos muito mais do que a gente ensina, isso é certamente. E vocês podem ver que no cantinho ali da foto eu estou sentada conversando com as crianças, eles falam como que é o dia a dia deles, a organização deles, a gente fica pegando. Quando a gente sai para conhecer a região, a gente se depara com algumas situações que depois, na volta, nos relatórios, a gente compartilha com os professores de outras áreas também. Porque as fronteiras do Brasil, embora seja Brasil, elas estão abertas. E também é um dos motivos que o projeto Rondon existe, para que
todo o continente todo o continente brasileiro esteja protegido, né? As nossas divisas estejam protegidas e que a gente conheça o que acontece ali. Porque imagina, para nós tão longe daquela realidade, se deparar com ONGs francesas, inglesas, dentro de uma comunidade indígena, e aqui vem até um olhar meio crítico também, né, onde os tuxauas, que são os caciques, eles dispõem de grandes tecnologias, com torres de transmissão, com laboratórios dentro da floresta, explorando plantas medicinais, e depois eles têm o domínio, né, dessa pesquisa e podem explorá-la. Então, acho que é uma maneira também, o projeto Rondon, de estar presente nessas regiões e saber o que está acontecendo. É proteção de nossas divisas, além de ser formação extremista, de formação cidadã, de troca de conhecimento muito grande, mas também, através desse projeto, a gente conheceu o que se passa no país. Pode passar. E o projeto, o qual eu fazia parte, que é o projeto Alfabeta, que foi criado, elaborado pela professora Cristina Rosa, tinha, então, que era o objetivo, era formar educadores, na parte da leitura, do letramento, né, conhecer literatura, e foi muito bacana, porque nas escolas, eles estavam ávidos de mais informações e de formação. Então, eles tinham, nós éramos estudantes, mas eles tinham a nós, assim, como alguém muito importante, que estava levando alguma coisa para eles, e era nós que estávamos ali aprendendo, né. Aí tinha distribuição de livro e contos, eles se organizavam, eles mesmos faziam as oficinas, foi muito bacana. Pode passar. Inclusive, meu aniversário foi na época, eu tive a surpresa de receber desse senhor que estava aqui, era o vice-prefeito da cidade de Pacaraima, com a esposa e as filhas, e soube que eu estava de aniversário com um bolo, e fizeram ali uma festa, foi muito bacana. E um detalhe, né, que acho que vale a pena também comentar. O vice-prefeito e o prefeito da cidade era um arrozeiro, que era do Rio Grande do Sul, e que ele plantava dentro de uma reserva indígena, plantava arroz. E a casa dele era na divisa do Brasil com a Venezuela. E, às vezes, por alguma questão, se vinha alguém procurá-lo, ele não, por questões judiciais, etc., alguém procurava ele no Brasil, ele ia no outro ponto da casa, que era na Venezuela, então ninguém podia pegar, entendeu? Isso é uma situação meio delicada. Eu sei porque eu passei na casa dele, a metade tinha a divisa, os marcos da divisa, né, Brasil e Venezuela, e a casa dele era na metade da divisa, um pouco para lá, um pouco para cá. Interessante, mas é só um detalhe para contar para vocês. Nós ficamos, pode passar? A simplicidade, né, aniversário de chinelo e tal. Nós ficamos hospedados, então, numa escola, que era o nosso QG, ali preparávamos as nossas atividades para o dia seguinte. Aqui a gente estava fazendo uma dedicatória ali dos livros, né, e nesse dia foi muito bacana, que quando a gente fazia as oficinas de leitura nas escolas, muitas crianças não tinham livro, e nem a escola tinha livros de literatura, que na minha opinião, e na minha formação, concepção, é por onde a gente pega o gosto da leitura, né, através da literatura, que não tem esse compromisso de saber se é um pronome, se é um adjunto, adverbial, então é para despertar o gosto da leitura. E esse dia bacana, será que vocês têm um livro, porque eu gostaria muito de ler para o meu irmão aquela historinha tal.
Isso foi o máximo, assim. Então, ele levou o livro autografado por nós e tal. Depois convidamos ele para voltar com o irmão dele, fizemos outra atividade ali, foi bem bacana. Uma região que tinha problemas graves de saúde, porque tem a leishmaniose, né, transmitido por um mosquito. Então, a parte da enfermagem, a professora Sinira e a professora Valquíria. A professora Valquíria hoje é aposentada, né, mas trabalharam bastante com essa questão assim, da prevenção. Foi muito interessante. E os nossos meios de transporte era assim, se passava alguém, as distâncias eram grandes, e se passava alguém, era um dedão, um carona até uma escola tal, um sol muito quente, né? Então, quem passava nos levava, e eles sempre paravam. Acho que aqui é a foto da despedida, no Monte Roraima. Foi cheio de aventuras, foi muito trabalho, e como a Angélica mesmo falou assim, é quando a vida vale a pena, e quando a formação está em primeiro lugar, e que vale a pena. Então, até se depois algum aluno, né, for assistir essa apresentação do que é o Projeto Rondon, dizer que é muito importante ficar muito atento a tudo que a universidade pode oferecer. Agora a gente está em processo de integralização da extensão nos currículos, então o contato com a extensão vai ficar muito mais próximo. E vai ser outros projetos, e então fiquem atentos para essas oportunidades de formação. E depois a outra operação, que aí as universidades vieram para o Rio Grande do Sul, que foi em 2008, já tinha um certo tempinho, né, da formação, e o local que a UFPEL trabalhou, uma das cidades, né, que eu estava participando, até como co-coordenadora, porque a nossa coordenadora teve um problema de saúde, não pôde viajar, e aí eu fiquei responsável, como eu já tinha experiência anterior, fiquei responsável, então, para ajudar na organização da ação, da operação ali em Encruzilhada. Também foi muito bacana, e foi um momento também político muito especial, e econômico também, porque foi no momento de implantação das grandes florestas, né, de reflorestamento da região, com a questão do eucalipto, da acácia. Então, a parte, assim, que foi muito tocante, foi na parte dos direitos humanos, e aí, nesse momento, nós trabalhamos com a Universidade Federal também de Fluminense, né, com o professor Wilson Madeira e tal. Aí eu trouxe um vídeo para mostrar um pouquinho. Estava acontecendo, nesse momento, a questão da reforma agrária na região. Então, eu trago as palavras das pessoas da Via Campesina, né, as mulheres à frente desse movimento, lutando pelo direito à terra, para plantar, para ter seu sustento, para criar seus filhos. Acho que foi um grande momento. Significa essas terras cercadas para a reforma agrária. O que nós vamos fazer? Nós queremos terra para as pessoas morar, ser agricultor, ser camponês e produzir essa comida, né? Não adianta ser um homem que não dá fruto, que não dá flor, que alimenta nós, e é só para exportação. Né? Então, esse é uma capacidade campesinas. O movimento de mulheres vai se centralizar todo, o movimento vai vir para cá, todas as suas 13 regiões, né? Mas o pessoal da Medellín vai vir, o pessoal da Pastoral da Juventude também vai vir, o pessoal da também vai vir, algumas representantes do MAP também vão vir para cá, então o pessoal da LFA também. Vai ser um encontro estadual. Nós discutimos pensar essa questão do eucalipto aqui cruzado, que está tomando conta de tudo e abraçando tudo. E diante disso, nós estamos
depois nós vamos estar aqui no assentamento, mais tarde, nas outras 2 comunidades também. Nós estamos fazendo essa convocação às mulheres, e a gente fala com o movimento de segmento físico. Nós temos aqui há 14 anos de assentamento. Então, e aqui eu encerro um pouquinho a apresentação, né, trazendo um dos momentos de leitura que a gente fazia com as crianças, com os pequenos também. Eu lendo, olha como é parecidinha a menina que está na rede com a menina que está ali no meu colo. Esse livro é uma menina bonita do laço de fita. Bem bacana. Então, foi emocionante, foi uma troca muito sensível e que vai ficar para sempre na minha mente, nos meus estudos. Momento importante da formação. Recomendo, Rondon para todos.
Tá, Rogério, muito obrigada pela tua fala. A experiência extensionista é algo extremamente gratificante, né? Acho que essa promoção de botar o estudante em contato com a realidade, né? Que está aí fora, que ele vai se deparar assim que sair da universidade, não tem preço, né? É uma dimensão, a extensão é uma dimensão extremamente formativa e que promove não só essa formação, ela promove essa formação cidadã, mas ao mesmo tempo ela contribui para um enriquecimento, assim, acho que inclusive da pessoa em si, né? De essa questão que tu falou da empatia, né? De tu estar aberto ao outro, a entender o outro, né? Visualizar e ao mesmo tempo estar aberto para ti modificar, para ti enxergar essa realidade e tentar trabalhar com ela, trabalhar com todo um conceito cultural que tu adquire, que de repente tu vê que peraí, pode não ser bem assim, peraí, eu posso refletir sobre isso e posso talvez encontrar um outro caminho que seja melhor, não é mesmo? Então, muito obrigada pela tua fala. Eu não sei se o pessoal gostaria de colaborar com alguma coisa, se alguém gostaria de falar, abrir seu microfone, a sua câmera, ou fazer alguma pergunta, tanto para a Michele quanto para a Rogéria. A hora é agora. A Michele podia abrir a câmera dela para a gente fazer uma foto, né? Sim, gostaria muito. É possível, Michele? Bem lembrado, Rogéria. Depois eu capaz de passar e eu não... Agora estou acompanhada. Que bom, bem-vindo também. Tá dando oi, Benjamin. Deu vergonha. Ó, Rogéria vai tirar a foto, depois ela me passa, então. A gente divulga. Ó, o Josué está perguntando o seguinte: existem propostas para o Rondon nos próximos anos? Então, nós tivemos um edital esse ano, né, mas com pouquíssimas vagas, parece que só 4 universidades poderiam participar, não é? E aí, aquilo que eu estava falando, por que é tão interessante, além de apresentar para vocês essa experiência riquíssima que é participar de um projeto desse porte, não existem tantos financiamentos assim para a extensão. Infelizmente, não existe. A gente tem mais recente o Proeste MEC, né, que o MEC selecionava projetos e que também teve um impacto enorme na região, nas universidades. Vou tentar fazer uma sala sobre isso ainda, estou acertando as pessoas para participar, mas para vocês terem uma ideia, o Proeste MEC instalou o planetário na Universidade Federal do Pampa, lá em Bagé, e é uma construção belíssima, né, a Rogéria conhece, mas, infelizmente, já não temos mais esse financiamento. Tivemos outro, como o CRUTAC, como o CT3, Campus Avançado. Vamos tentar trazer um pouquinho de cada um desses, mas, inevitavelmente, a extensão passa a ter um fomento maior, muito ligado à política, não é? Se tu tens à frente um governo que tem uma visão para o social, a extensão se desenvolve. Se o governo não tem outras prioridades, a extensão não recebe tanto financiamento assim, não recebe fomento, e aí se reduz ao que muitas vezes nós vemos que é o orçamento, né, da universidade, trabalhando com bolsas para os projetos local, mas que não tem a abrangência que se tem, por exemplo, num projeto Rondon, em que tu sai, né, efetivamente dos muros, inclusive do teu município, né, e desbrava esse Brasilzão todo aí, trabalhando com outras realidades que também é a realidade brasileira. Né? O nosso país é muito grande, então existem diversas culturas, diversas realidades que
Pode ser que você se forme e você fique por aqui, mas se você for alçar outros voos, né, esse tipo de projeto te dá uma base excepcional. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? A gente pode abrir seu microfone, pode registrar aqui no bate-papo. Oi, Ana. Oi, Felipe. Oi, Ana. Oi, está te ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Aí, viu? Não, eu só gostaria de dar os parabéns pelas apresentações da Michele e da Ana. Empolgantes as falas das nossas palestrantes de hoje, super motivadas, né, felizes em relatar seus casos, não só. Então, a gente só dá os parabéns, ambas aí, ajudando no fortalecimento e na promoção da extensão universitária. E pena que o Rondon esse ano, provavelmente ele vai, viu o José comentando, né, deve ter um número pequeno também de vagas, né, mas a Universidade Federal de Pelotas tem uma história bem grande, né, em participação em projetos Rondon, né. Então, a Universidade Federal de Pelotas tem uma marca nesse projeto Rondon. Então, parabéns para vocês duas aí, Michele e Rogéria, pelos relatos de vocês. Fiquei muito feliz e emocionado, assim, como vocês ficaram. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Felipe é parceirão para desenvolver esses projetos assim, né? É uma oportunidade muito boa estar aqui conversando com vocês sobre extensão, ok? Então tá, agradeço imensamente a participação das nossas convidadas, esses relatos lindos que vocês nos trouxeram, agradeço a participação de todos os presentes, lembrando que a apresentação vai estar disponível no nosso site. Tu queres falar alguma coisa, Michele? Fica à vontade, abre teu microfone, por favor. Dá para escutar? Dá? Eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? E também falar, Ana, como tu falou, que por mais que às vezes a gente não tenha financiamento, é possível a gente fazer certas coisas, né? Às vezes, assim, a gente sabe que com grande sacrifício, como é o caso até para manter a barraca e tudo mais, mas vale a pena, né? Eu imagino que essa vivência mesmo que os estudantes estão tendo dentro da barraca da saúde é uma vivência para a mudança, para a transformação de vida, né? Então, eu acho que vale a pena a gente investir o que a gente tiver em mãos e de estratégias para poder desenvolver esse senso de cidadania mesmo e de coletividade dentro da formação, da graduação, da pós-graduação, enfim. Tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço. A Rogéria também, obrigada. Então tá, então eu vou apenas carregar um pouquinho mais aqui para deixar vocês encerrarem a nossa tarde com essa música extremamente significativa e aguardo vocês nas próximas salas da extensão, ok? Um abraço, um beijo no coração de todos e muito obrigada. Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações, terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.